Beijo, desenhando sonhos, e eu tô aqui pra gente conversar sobre as surpresas que 2019 trouxe. Pra falar sobre livros que não entraram na minha lista de melhores do ano, porque a lista precisava ter um número limite de livros, tá? Mas que foram livros que foram grandes surpresas que eu tive, de leituras muito positivas, por motivos muito diversos, e que eu achei que valia eu vir aqui conversar com vocês. Ao contrário do vídeo que eu fiz de previsões de livros 5 estrelas pra 2020, eu acho muito mais legal você entrar num livro que você não espera que ele te surpreenda e ele cause esse furor de você ter uma leitura excepcional, do que você já entrava dentro de um livro esperando que ele seja tudo aquilo. Então eu separei hoje 5 livros pra conversar com vocês que foram grandes surpresas do meu 2019. A minha primeira surpresa do ano é um não ficção, que é o ano em que disse sim, da Shonda Rhimes. Eu acompanho a Shonda enquanto produtora, eu acho que ela é uma mulher excepcional de forma criativa, mas eu não sabia nada sobre a vida dela, não sabia muito sobre a pessoa da Shonda fora do show business, e ler este livro foi uma forma também de eu conhecer um pouco mais sobre essa mulher que eu admiro. E apesar desse livro ter esse tom de autoajuda, ele tem muito pouco do beabá do faça assim, siga por esse caminho, que é uma coisa que me irrita muito nesse tipo de livro. E ele tem um tom muito mais autobiográfico, porque a gente vai acompanhar aqui efetivamente momentos da vida da Shonda e este ano em que ela optou por dizer sim. Ela fala nesse livro quanto ela era uma pessoa que não se arriscava antes, do quanto ela era uma pessoa que não buscava dizer sim para coisas diferentes, para coisas novas, para desafios, para ir a lugares, para conhecer pessoas, e que a irmã dela sempre tirava muito com ela a respeito disso, e que um dia ela e a irmã estavam tendo uma conversa e ela meio que falou isso pra ela, e ela percebeu que talvez ela precisasse se abrir mais. Então ela declara o ano do sim, né? Ela fala muito sobre se abrir para dizer sim para as coisas, e do quanto isso fez com que ela vivesse novas experiências, fosse a novos lugares, conhecesse novas coisas, novas portas se abrissem, e ao longo do caminho conhecer um pouco mais também sobre a história dessa mulher, que é um nome do show business de séries e produções, porque ela criou séries famosíssimas como Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder. Eu acho incrível que o nome do negócio dela é Shondaland, então ela é uma mulher que dá voz a outras mulheres nas suas histórias, que traz representatividade, que escreve histórias apaixonantes, que são empolgantes, que são muito diferentes uma das outras, que ao mesmo tempo mantém a gente fixos na tela, porque a gente quer saber muito o que vai acontecer com aqueles personagens. É um livro que eu tipicamente não leria, porque eu leio muito pouco não ficção, com um tom de autoajuda, com um tom biográfico, mas eu percebi que saber mais sobre pessoas que eu admiro é algo que me deixa empolgada, tanto que eu coloquei um livro nesse estilo nos meus 12 pra ler em 2020, e o ano em que eu disse sim foi uma surpresa desse ano, porque por mais que eu tivesse a expectativa de que eu fosse gostar, esse livro significou muito mais pra mim do que eu tava esperando que ele significasse. A próxima grande surpresa do ano é um livro de contos. Veja só se isso não é surpreendente. Esse ano a gente resolveu, dentro do Vórtice, que é o clube do livro que eu coordeno aqui em Porto Alegre, ler, além do livro do mês, também um conto de um livro. E o livro escolhido foi Sonhos Elétricos, do Philip K. Dick, e saiu a série, né, pelo Amazon Prime, Electric Dreams, e eu tinha tido contato com o Philip K. Dick em O Homem do Castelo Alto, tinha sido aquela coisa foi mais ou menos, também foi uma leitura do Vórtice, e eu fiquei muito surpresa com o quanto eu gostei desses contos, do quanto essas histórias falaram comigo, e eu me senti interessada pelo que estava sendo falado aqui. As temáticas, elas são ao mesmo tempo abertas e extremamente profundas, porque, né, você consegue fazer tantas reflexões sobre uma história tão pequena, e são histórias de ficção científica, são histórias que envolvem outro tipo de sociedade, outro tipo de configuração política, questões espaciais, questões de como as pessoas estão vivendo em momentos diferentes, e tem muitas coisas a ver com família, com se encontrar, com censura. Então é um livro muito interessante. Se você está procurando um livro de contos de ficção científica para ler, Sonhos Elétricos é uma ótima pedida. É um livro curto, em termos de totalidade, de, tipo, um livro que eu tenho mais contos que eu gosto também, assim, acho que teve um ou dois contos só que eu achei mais ou menos, o resto todos foram contos muito legais, que deu pra tirar coisas interessantes da história, e eu acho que foi uma ideia legal também poder conseguir debater eles com outras pessoas, como aconteceu no Vórtice. Então foi muito bacana, e fica a recomendação. Também foi uma surpresa, porque eu jamais pensei que eu colocaria um livro de contos como um favorito. A
próxima surpresa do ano é uma surpresa que eu coloquei ele aqui não porque a história me surpreendeu, mas porque eu fiquei surpresa do quanto esse livro tocou as pessoas ao meu redor. Também foi uma leitura do Vórtice. Aliás, 3 das minhas 5 surpresas são livros que eu li no Vórtice, né, em conjunto com as pessoas que fazem parte do grupo. Esse livro foi o nosso livro de aniversário de 3 anos, então foi um encontro diferente, especial que a gente faz. E foi um encontro em que todo mundo se abriu muito, compartilhou muito, chorou, se emocionou. E eu acho que a relação que as pessoas desenvolveram para esse livro me causou muito mais surpresa do que a história em si. A história é muito legal, é uma história que vai causar muitas reflexões, mas eu acho que esse apego das pessoas com Flores para Algernon foi o que efetivamente tornou esse livro uma surpresa para mim esse ano. Quando eu fiz a leitura, foi numa maratona 24 horas, eu achei muito interessante porque a gente tem um personagem com QI baixo aqui, e ele tem problemas de fala, de escrita, enfim, de entendimento, de compreensão do que tá ao redor dele. E ele acaba se inscrevendo num programa onde ele vai receber um upgrade, digamos assim, de QI, e ele aos poucos vai se tornando uma pessoa mais inteligente, mais inteligente, mais inteligente, mais inteligente, mais inteligente, ao ponto de que ele é mais inteligente do que todo mundo ao redor dele, quando no começo de tudo ele era a pessoa menos inteligente, vamos dizer assim. E isso causa o mesmo afastamento dele do que quando ele era uma pessoa menos inteligente. E aí depois a gente entra numa parte muito triste da história, e é um livro que, enfim, ele vai despertar diversos sentimentos, dependendo da forma como você se conectar com ele, mas é um livro muito legal. É um livro que você consegue não só nas palavras, mas através da grafia de algumas coisas que são escritas erradas, porque o personagem escreve errado. Isso passa uma sensação pra gente de entender melhor como ele se sente ou como é a vida dele, e eu acho que faz a gente refletir muito também sobre como a gente trata as pessoas ao nosso redor que não estão no mesmo nível de QI que a gente, ou que não entendem as coisas com muita facilidade que a gente, ou que tem algum problema aqui, algum problema ali. Eu acho que ele sensibiliza muito a gente a olhar pro próximo que talvez não tenha o mesmo nível de entendimento da gente sobre algumas coisas, um pouco mais de empatia. E também é um livro que fala muito sobre natureza humana, porque é como uma pessoa se comporta em frente a uma pessoa que é teoricamente inferior a ela, que a gente realmente descobre quem essa pessoa é, né? Qual é a verdadeira essência dessa pessoa. Então foi um livro surpreendente por esse motivo. Eu gostei bastante da história. Infelizmente não fez parte do meu top 10 de favoritos do ano, mas foi uma surpresa positiva. Muito mais também pela forma como as pessoas reagiram a ele ao meu redor, do quanto eu senti a intensidade do livro, muito mais através das reações dos outros também do que só através da história. O quarto livro que eu vou mencionar aqui é A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein. Esse livro aqui me surpreendeu primeiro porque eu tinha expectativas com ele, tá, gente? Porque eu gosto da Kristen White, ela é a mesma autora da Saga da Conquistadora, que eu terminei esse ano. Mas eu não sou uma grande fã de releituras. E muita gente é apaixonada por Frankenstein. Eu acho a história interessante, mas eu não tenho um grande apego com ela. E aí eu fui ler esse livro, e esse livro traz toda uma outra visão, que é focada na Elizabeth, que vai ser acolhida pela família Frankenstein. E ela meio que vai passando a mão na cabeça, né, do Victor Frankenstein sobre as coisas que vão acontecendo, sobre as coisas que ele vai fazendo. E a gente tem, obviamente, né, as criações dele e o começo do desenvolvimento dele enquanto fazendo os testes dele. Então isso é muito interessante. E a visão da mulher sobre isso, do quanto esse personagem tem um controle sobre ela, do quanto ela anseia por certas coisas, do quanto isso também assombra ela. Então é uma história sombria e ao mesmo tempo é interessante porque você espera saber tudo o que vai acontecer. E no final do livro a autora toma uma certa liberdade poética, obviamente, né, pra não entregar um final que todo mundo espera que aconteça. Dá uma surpreendida, porque você tá esperando que ela meio que vá fazer exatamente tal qual, porque você tá envolvido na história e as coisas estão indo por um caminho, parece que vai dar tudo errado e parará. Então eu achei muito interessante a forma como ela resolveu recontar Frankenstein. Este livro aqui, ele foi escrito como homenagem, né, aos 200 anos de Frankenstein, né, que é um clássico aí da ficção científica. Mary Shelley é um nome dentro da literatura muito forte. Também foi um saldo positivo de leitura dentro do Vórtice, até quem tava muito de pé atrás, porque não gosta de mexer com seus clássicos ali, acabou tendo uma boa experiência com o livro. Então eu acho que se você gosta de Frankenstein ou tá conhecendo a história de uma outra forma, é um livro que vale a pena investir.
a minha última leitura foi do meu mês do Leituras Temáticas de Terror, Horror, Suspense, enfim, que foi Psicose, do Robert Bloch. Eu tava com esse livro na minha estante já fazia muitos anos, acho que 3, 4 anos. Eu nunca lia, porque é aquela típica história que você vê em todo santo lugar e parece que você não vai parar de ver essa história nunca. E ela tá sempre ali, ela tá sempre ali, ela tá sempre ali. E aí parece que você já sabe tudo que você tem pra saber e você não quer ler o livro, pelo menos era assim que eu me sentia. E aí eu resolvi ler, porque tem alguns livros desses terrores mais clássicos, assim, que eu tenho um tempo e que eu não leio, mas eles estão ali, então, tipo, eu vou ter que dar um jeito de ler. E eu me surpreendi muito com a história de Psicose. Eu me vi muito envolvida nessa história. Eu me surpreendi com algumas descrições de personagens que na minha cabeça eles estavam completamente modificados por causa de todas essas adaptações. Então isso foi muito, muito, muito bacana. E eu acho que fez com que eu olhasse pra esse tipo de história de uma forma diferente. Eu não costumo me apaixonar por histórias mais clássicas, seja de terror, ficção científica. É uma relação bem complexa, porque normalmente essas histórias carregam alguns tipos de problemas, e Psicose não tinha isso, então foi uma leitura extremamente positiva, uma surpresa muito grande pro meu ano, e eu fiquei muito, muito, muito feliz. E eu acho que eu passei muito isso pra vocês, porque esse foi um livro que apareceu constantemente no meu bolão de melhores do ano. Assim, gente, como também Flores para Algernon, Sonhos Elétricos, e o ano em que eu disse, então, todos vocês que colocaram esses livros como melhores do ano. A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein apareceu numas 5 listas, eu acho, tá? Mas esses aqui foram os que realmente apareceram em muitas listas. Então, se você colocou esses livros aqui, não se sinta tão mal. Se fosse um top 15, seriam os do vídeo que vai sair, ou já saiu se você estiver vendo esse vídeo em 2020. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo nos comentários qual foi o livro que mais surpreendeu você esse ano, que era uma leitura que você não estava esperando fazer, ou que era um livro que você não estava dando tanto e que ele acabou entregando uma história muito mais interessante do que você esperava. Não esquece de deixar o seu joinha se você é novo por aqui, de se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.